A gente vai entender que quando a gente é criança, quando a gente nasce, né, a gente precisa organizar o mundo de uma determinada forma. A gente precisa organizar o mundo de uma forma que faça sentido e que seja coerente para a gente. É claro que quando a gente é criança, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, a gente vai entender e entendendo, na verdade, as situações que vão acontecendo também de acordo com a nossa genética, sensações, né? E percepções do nosso momento ali. Então, só que essas percepções, elas precisam fazer algum sentido. Né? E aí a gente vai vivenciando, né, interagindo com o mundo, temos a nossa predisposição genética, e isso vai levando a gente a ter determinados entendimentos, tá? E que vão ali sendo arraigados, digamos assim, quando somado também a outras situações que vai fazendo sentido pra gente de alguma forma, tá? E aí o que que acontece? A gente mostra, né, para esse paciente, na verdade a gente vai explicar para o paciente, desculpa, o que são essas crenças, mas o mais importante inicialmente é a gente entender como elas se originam, né, o que são essas crenças, para que a gente explique para eles. Então a gente vai ter várias crenças, tanto saudáveis, né, tanto positivas, como e funcionais, como crenças que não vão ser tão funcionais assim, tá? Que são crenças disfuncionais ou que não são saudáveis, certo? Eu trouxe aqui algumas definições para vocês, tá? Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo nos slides. Geralmente a gente dá e mostra esse exemplo da árvore para o paciente, e faz muito sentido, né? E vou explicar aqui para vocês, né? Já falei em outros momentos que é justamente os pensamentos de a gente são as folhinhas da árvore, onde a gente vai, né, regar, vamos podar, digamos assim, que seria a reestruturação dos pensamentos, mas a gente vai tratar e cuidar dessas folhas. O tronco da nossa árvore é justamente as nossas crenças intermediárias, que a gente também chama de regras e suposições ou pressupostos, tá? Onde a gente vai também construindo essas regras para a nossa vida, para as nossas vidas. E as raízes da nossa árvore são as nossas crenças nucleares, é aquilo que está mais arraigado na gente, é aquilo que a gente mais acredita, tá? Está mais profundamente arraigado mesmo, certo? Eu gosto até muitas vezes de comparar com a árvore, de que como a raiz da árvore muitas vezes vai ali crescendo, né, por baixo da terra, e aquilo vai ficando cada vez mais arraigado e sustenta uma árvore muito grande, né? As crenças da gente também são dessa forma. Então acompanhe aqui comigo essas definições, né, dos pensamentos. Os pensamentos ocorrem de forma espontânea e rapidamente e são interpretações imediatas, tá? De qualquer situação. São geralmente aceitos como plausíveis e a sua acurácia é aceita como verdadeira. Então, muitas vezes a gente não questiona os nossos pensamentos, né? Que a ideia da terapia é justamente essa, a gente começar a pensar se os nossos pensamentos são tão verdadeiros assim, se não são distorções, né? E aí a maioria das pessoas não está imediatamente consciente da presença dos pensamentos automáticos e nem sequer, né, a não ser que na verdade elas sejam treinadas para monitorá-los e identificá-los, que é justamente o que a gente faz, tá, no início da terapia. A gente quer ensinar o paciente a identificar e monitorar os seus pensamentos, tá? Vejam só, outro ponto que são as crenças intermediárias, certo? O que é que acontece? Elas são atitudes, regras e pressupostos, tá? Como eu falei para vocês, e essas regras elas são condicionais, né? Com afirmações do tipo se, então, ou deveria, tenho, tá? Que influenciam a percepção de si, o seu comportamento e a sua regulação emocional, como por exemplo, tenho que ser perfeito para ser aceito. Se eu não agradar os outros, eles vão me rejeitar. Então, olha aí como há um pressuposto, se, então, ou a regra do tenho que ser perfeito, devo fazer tudo certo. A gente vê que são padrões, né, que são regras que os pacientes colocam pra gente e entendem aquilo como uma regra de vida mesmo, ou algo condicional. Se eu fizer isso, então aquilo acontece. Tá? Isso vai acontecendo de acordo com as vivências, a gente vai tendo essas interpretações, essas percepções ao longo da nossa vida. A questão é que muitas vezes a gente não articula, não traz isso para a consciência, tá?
E aí, olha só, as crenças nucleares ou crenças centrais, né, são aquelas ideias centrais que o indivíduo tem de si mesmo, né? E aí a gente vai ver como podem ser essas ideias, né, que são disfuncionais, tá? A gente vai focar aqui nas crenças disfuncionais. E aí, o que é que acontece? Essas crenças, se elas estão mais arraigadas, né, pela lógica, a gente foi desenvolvendo elas primeiro, né? Mas o que que a gente vai entender? Que a gente entende o mundo de uma determinada forma, tá? E para lidar com aquela percepção que é dolorosa para a gente começa a pensar, as crenças intermediárias seriam como eu posso lidar com essas crenças, já que é tão doloroso. Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo que tem lá no livro TCC para Leigos, né, que é o caso da Betty. A Betty tinha uns pais, né, que ora eram amorosos, o pai dela ora era amoroso, ora era gentil, brincava, cuidava, e outra hora, em outros momentos, ele era agressivo, ele era ríspido, ele rejeitava, tá? Então, muitas vezes, a Betty não sabia o que é que acontecia. O que é que muitas vezes a criança tende a fazer? Ela tende a assumir a interpretação daquilo, né, como se a culpa fosse dela. Então, para organizar o mundo, para organizar o funcionamento dela, ela entende que a culpa é dela porque ela é uma pessoa ruim. A hora de o pai dela não tá amando, cuidando, né, protegendo ela, brincando, ela entende que é por culpa dela e ela é uma pessoa ruim, tá? E aí, como isso é muito doloroso, né? Claro que isso não é tão organizado assim como eu tô dizendo para vocês, isso é um processo terapêutico, né? E até quando a criança ela vai muito mais por sensações, por emoções que elas estão ali sentindo, a ideia, as crenças intermediárias surgem com a ideia de como é que eu posso lidar com essa crença que é tão dolorosa. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa ruim, né, e aí eu vou ter crenças, né, vou desenvolver crenças como eu tenho que agradar as pessoas o tempo todo, né, eu tenho que ser gentil, eu não devo errar, eu não devo falar mal, eu não devo confrontar as pessoas. E a Beth acaba desenvolvendo essas crenças intermediárias também. E aí hoje ela tem pensamentos, né? Uma situação que o livro traz é, poxa, ela cometeu, o chefe dela briga com ela e os pensamentos dela, ele tá certo em brigar comigo, eu sou uma pessoa ruim mesmo, né? Eu tô errada, eu não posso falar nada, tá? Justamente por essa crença, porque ela acredita que é uma pessoa ruim, certo?